E aí, pessoal, tudo bem? Joia? Vamos começar a nossa aula de algoritmos e estrutura de dados. Até a última aula a gente viu árvores binárias de busca. Então a gente começou com árvores, depois árvores binárias, daí árvores binárias de busca. E aí hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. Só que dessa vez a gente vai ver as árvores binárias AVL, que não deixa de ser árvores binárias e também não deixa de ser árvores binárias de busca. Só que você agrega uma característica a mais aí, que é o conceito do balanceamento. Então vamos entender como é que funciona, né? Eu falei para vocês já que as árvores binárias de busca são excelentes para se realizar buscas, até mesmo por conta disso, né, que elas se chamam árvores binárias de busca, né, porque serve para fazer busca. Idealmente, você consegue fazer uma busca em tempo logarítmico, né, O de log n na base 2. E a gente sabe que as listas encadeadas, elas são muito eficientes para se realizar a inserção e remoção de elementos. Por quê? Porque você consegue, supondo, né, que essa lista está ordenada, você consegue fazer inserções ali no meio da lista, né? Então você vai e coloca lá, atualiza os ponteiros e aí você consegue fazer inserção. A remoção também segue esse mesmo princípio. Só que a parte da busca é ineficiente. Então, mesmo sendo ordenada, a busca numa lista encadeada vai te dar um tempo O de n, tá? Já uma lista sequencial, quer dizer, quando você usa um vetor, por exemplo, né, um arranjo, elas são, esse tipo de representação é bastante eficiente para busca, por quê? Porque você consegue fazer, por exemplo, uma busca binária, né? Vocês devem ter aprendido isso já, né? Busca binária num vetor. Isso vai te dar uma complexidade O de log de n, só que a inserção e remoção de elementos em um vetor já acaba sendo complicado, porque você vai ter que varrer todo. Você vai ter que inserir um elemento no meio desse vetor, você vai ter que fazer o shift, né, o deslocamento dos elementos que são maiores do que o que você quer inserir à direita para poder dar espaço para aquele elemento novo ocupar a sua posição correta. A mesma coisa na remoção, você vai remover um elemento ali do meio do vetor, você vai ter que deslocar os elementos que estão à direita, uma casa para a esquerda, né, para poder não deixar uma casa vazia ali no teu vetor. Então, as listas, de modo geral, ou elas são boas para busca, no caso, mas são ineficientes para inserção e remoção, ou elas são boas para inserção e remoção, mas são ineficientes para busca, tá? Já as árvores binárias de busca é uma solução que é eficiente para as três coisas, né? Para inserção, remoção e busca, tá legal? Mas a gente tem um contra-exemplo de uma árvore binária de busca que eu falei para vocês já nas nossas lives, então quem foi nas lives já sabe disso, né? No caso, se você quer, por exemplo, construir uma árvore binária de busca, onde os elementos que você vai inserir, eles estão já ordenados. Então, como que ficaria uma árvore ABB com os elementos, por exemplo, como esses primeiros que estão aqui, né? Então você vai inserir o elemento A, aí o B ele é maior do que o A, então ele ocupa a direita, né? Com o filho direito, depois o C, depois o D e assim por diante. Mesma coisa, uma ordenação inversa. Então você vai inserir primeiro o elemento 1000, depois você vai inserir o elemento 999 e assim por diante. Então, o que vai acontecer na prática? A tua árvore binária de busca ela vai se tornar uma lista linear.
E você fazer uma busca numa árvore dessa vai te dar a complexidade O de n, tá? Ao invés do O log n que a gente tanto deseja. Então, é necessário a gente lidar com esse problema do balanceamento da árvore. Então, por exemplo, esta árvore que está aqui, ela está balanceada para a direita. E esta árvore aqui em cima, ela está, desbalanceada, né? Então, essa aqui está desbalanceada para a direita e essa daqui está desbalanceada para a esquerda. E quando você tem desbalanceamento numa árvore binária de busca, você não consegue essa complexidade O de log n, você vai conseguir O de n, tá? Então, o desbalanceamento da árvore pode tornar a busca tão ineficiente quanto uma busca sequencial. Isso, logicamente, no pior caso, né, que você vai ter que percorrer toda a tua árvore ou toda a tua lista até chegar ao final dela e você dizer que aquele elemento não existe. E isso vai te dar uma complexidade O de n. E a solução para lidar com isso é exatamente fazer o balanceamento da árvore, tá? Então, o balanceamento numa árvore binária é feito de modo que você faça uma comparação entre as alturas da subárvore da esquerda e da direita. Então, uma árvore é dita balanceada se a diferença dessas alturas diferem de no máximo uma unidade. Então, por exemplo, essa subárvore aqui, que a gente vai chamar de H do lado esquerdo, ela tem uma altura de 1. E essa subárvore da direita, que a gente vai chamar de H de D, ela tem também uma altura 1. Então, fazendo HE menos HD, o módulo disso, isso daqui tem que ser menor ou igual a 1 para a gente dizer que é uma árvore balanceada, tá? E se for maior do que 1, a gente diz que essa árvore ela está desbalanceada. E isso acontece também para as subárvores. Então, por exemplo, para o elemento C, que está aqui, ó, eu tenho a altura do lado esquerdo é 1, e essa altura aqui do lado direito é 0. Então, fazendo 1 menos 0 vai te dar 1, que é menor ou igual a 1. Então, a árvore com raiz em C, ela está balanceada, tá? E fazendo isso para todos os elementos, se todas essas diferenças de altura forem menores ou igual a 1, a árvore inteira a gente chama de árvore balanceada. E para a gente lidar com esse problema do balanceamento, existem vários tipos de árvore, tá? A gente vai ver em mais profundidade as árvores AVL, mas depois eu vou mostrar para vocês outras árvores. Então vamos começar pela AVL. Então, para cada nó, as alturas da subárvore vão diferir em uma unidade no máximo, tá? O AVL vem de uma sigla das iniciais dos caras que inventaram isso, né, que foram matemáticos russos, que é esses caras aí, né, o Adelson, o Velsky e o Lendes, tá? Então, o AVL. E a gente tem métodos específicos de inserção e remoção de elementos para que, além de fazer a inserção, além de fazer a remoção, você também vai fazer o balanceamento se necessário, tá legal? Então vamos ver aqui, né, o que vamos treinar um pouquinho, né, quais árvores são AVL, quais não são AVL. Então, desconsiderando a parte das chaves, tá, somente analisando a forma, dentre essas árvores que está aí, quais são AVL, estão balanceadas e quais não estão. Então pausem o vídeo e tentem identificar aí. Então, ó, olha só, essa árvore aqui da letra A, ela está balanceada para essa raiz, para os filhos também, né, porque as alturas vai ser 0, né?
E então essa daqui ela é a VL. Essa outra aqui, ó, eu tenho uma altura 2 desse lado, altura 1 desse lado, então ok. E para esse nó aqui eu tenho uma altura 1 e aqui altura 0, também está ok. Tá? Então essa daqui também é a VL. Para essa daqui, ó, então essa daqui tem diferença 0, essa aqui diferença 0, diferença 0, diferença 0 e aqui diferença 1, né? Então que eu tenho aqui a altura 2 e aqui a altura 1, tá legal? Então também ela é a VL. Essa outra aqui, ó, então essa aqui a diferença é 0, diferença 0, diferença 0, diferença 0, diferença 1 unidade e aqui diferença 0, tá? Então ela também é a VL. Agora, essa última, ela não é, por quê? Porque apesar desse aqui estar balanceado, desse estar balanceado, desse estar balanceado, esse e esse estarem balanceados, esse cara aqui de cima, ele não está balanceado, porque eu tenho altura 3 e aqui altura 1. Então, fazendo 3 menos 1 te dá 2, que é maior do que 1. Então, aqui ela não é a VL. Tá legal, gente? Então, tá aí a resposta, né? Mais uma árvore, então, esta árvore que está aí, ela é a VL ou não é a VL? Então, pausem aí o vídeo e tentem responder essa questão. Então, ó, esse nó aqui ele está balanceado, esse nó ele está balanceado, esse está balanceado, esse está balanceado, esse aqui está balanceado, esse está balanceado, esse daqui tá, né, porque eu tenho 3 aqui, 3 aqui, e esse último aqui eu tenho altura 3 e aqui eu tenho altura 4, né? Então, essa árvore, ela está balanceada e a gente pode dizer que ela é AVL, tá? E aí outra pergunta, onde se pode incluir um nó para que a AVL continuar sendo, né, AVL? Então, dada esta árvore aí, né, lembrando que as inserções são sempre como folha, né? Então, aonde que a gente pode inserir um novo nó para que essa árvore continue sendo AVL? Então, por exemplo, se eu inserir um nó aqui, ó, o que vai acontecer? Esse nó aqui vai ficar uma unidade, né, de diferença das alturas. Essa daqui vai ficar também em uma unidade. E essa daqui ela vai ficar em 2 unidades. Então aqui não é um lugar bom para você inserir um elemento, tá? Quer dizer, se você inserir um elemento aí, ela vai ficar desbalanceada. Desse lado também, desse lado também, desse lado também, tá? Não se deve, quer dizer, não é que se não se deve, né? Quer dizer, se você inserir, você vai ter que fazer um balanceamento. Mas aqui eu posso inserir, aqui também eu posso inserir, porque você não vai afetar, né, essa diferença aí das alturas, né? Aqui você não pode inserir, porque vai dar problema nesse nó aqui de cima. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. Mas aqui você pode, tá? Desse lado você pode também. Mas desse lado aqui você não pode, também não pode, não pode e não pode. Tudo bem? Por conta desse nó aqui também. Tá legal? Então, aqui o que estão em verde, né, são os lugares onde a gente, inserindo, né, um novo nó, não vai precisar fazer balanceamento, quer dizer, a árvore ela continua balanceada. Os que estão em vermelho, se for fazer uma inserção ali, a gente vai precisar balancear ela. Tá legal? Então tá, e como é que a gente sabe, então, quando é necessário balancear esta árvore? Então, de fato, né, a gente vai usar essa informação da altura
E se a diferença de altura da subárvore for maior do que 1, a gente vai fazer esse rebalanceamento, né? E aí, para isso, a gente pode utilizar em cada nó, a gente mantém uma nova informação, né, que seria o fator de balanceamento, para indicar essa diferença aí das subárvores da esquerda e da direita, tá legal? Então vamos ver aí o que é esse fator de balanceamento. Então a altura vai ser a altura da subárvore da esquerda menos a altura da subárvore da direita, tá? Então isso daqui é uma convenção que eu utilizei, tá? Você tem que seguir essa convenção. Se você não seguir essa convenção, você vai ter que mudar os teus algoritmos, né, de inserção e remoção. Então a gente vai se basear nesta convenção que eu adotei para implementar depois os algoritmos, tá? Então a gente vai fazer sempre a altura da esquerda menos a altura da direita. Então tem que seguir essa ordem, por quê? Porque o valor pode dar menos 1, 0 ou mais 1. E esse sinal ele é importante para nos dizer, né, o que a gente tem que fazer para realizar o balanceamento. Então, quando um fator é 0, 1 ou menos 1, a árvore está balanceada, pelo menos para aquela raiz. E quando um fator se torna 2 ou menos 2, ela está desbalanceada. E aí a gente vai realizar os devidos balanceamentos, tá? Então, olha aqui, né, para mais algumas árvores, os fatores de balanceamento. Então, esses valores que estão aí, pessoal, não são as chaves, tá? São os fatores de balanceamento. As chaves a gente vai colocar também daqui a pouco, tá? Então, olha só, para essa primeira aqui, eu tenho subárvore da esquerda aqui é 0, subárvore da direita é 0, e então fazendo HE menos HD vai te dar 0, tá? Então isso vai te dar esse valor 0 que está aqui. Mesma coisa para esse elemento, né? Então aqui a altura da subárvore da esquerda é 1, a altura do lado direito também é 1, fazendo um menos outro vai te dar 0 também, tá? Esse segundo aqui, né, ó, eu tenho a altura do lado esquerdo é 2, a altura do lado direito é 1, então fazendo 2 menos 1 te dá 1, que é esse cara que está aqui. Tá? Olha só essa outra, ó. Vamos pegar esse nó aqui de cima primeiro, essa raiz. Então eu tenho HE igual a 2, HD igual a 3, então fazendo 2 menos 3 vai te dar menos 1, tá? Aí ela está balanceada. Mas olha só para esse cara aqui de baixo, né? Eu tenho HI igual a 0 e HD igual a 2, que vai te dar menos 2. Então aí, esse nó, especificamente, ele está desbalanceado, tá? É necessário mudar isso daí, né? Para essa daqui, ó, eu tenho 0, aqui 0 também. Esse caso aqui é 0 menos 1, vai te dar menos 1, né? Então ela está balanceada. E esse outro, ela tem altura esquerda igual a 3, tá? Então aqui, ó, altura 3. E aqui, altura 1. Então fazendo 3 menos 1 te dá 2. Então tá desbalanceado, tá legal? Então, ó, quando a gente vai fazendo as inserções nesta árvore, a gente tem que ir atualizando esses fatores de balanceamento. Então, por exemplo, imagina que eu adicione um novo nó e que vai ocupar exatamente essa posição aqui, né, ó, tá? Então, o pai, né, desse nó, que era 1, ele agora tem que ser alterado para 0, tá? Por quê? Porque agora você tem a altura do lado esquerdo 1 e agora a altura do lado direito 1 também. Então, você tem que atualizar esse fator de balanceamento desse pai aqui de 1 para 0.
Aí, quando você vai fazer uma nova inserção, agora eu vou inserir um elemento aqui, né, ó. E o que que vai acontecer? Esse nó aqui, né, ele vai ter que ser atualizado. Então, era 0, passou a ser menos 1, porque eu tenho altura 0 aqui e altura 1 desse lado, tá? Então, ficou menos 1. Beleza? Aí eu vou inserir mais um nó, né? Agora esse cara aqui de baixo. Então aí a gente tem que fazer essa atualização também, pessoal, até quando necessário, né? Porque, olha só, a gente alterou a altura desta subárvore, né? Essa daqui também foi alterada e também, consequentemente, essa daqui de cima também foi alterada. Então, esse nó aqui ficou de 0 passou a menos 1, esse aqui de 0 passou a menos 1 também, e esse daqui de 0 passou a 1, tá? E, por fim, né, a inserção desse último cara que está aqui, ó, também vai alterar, né? Esse cara aqui de 0 passou a ser menos 1, e esse aqui de menos 1 passou a ser menos 2. E aí é onde a gente vai precisar fazer um balanceamento neste nó que está aqui, tá? Então, o algoritmo de inserção vai precisar ser alterado para balancear a árvore quando ela se tornar desbalanceada após uma inserção. Quer dizer, quando o fator de balanceamento se tornar 2 ou menos 2. E aí a gente tem as chamadas rotações que são realizadas na árvore para quando uma árvore está pendendo para um lado, você rotaciona ela para o outro lado, tá? E vice-versa. E com isso você acaba conseguindo rebalancear a tua árvore, tá? Então olha só, na verdade aqui, pessoal, você vai voltando, né? Então, por exemplo, você vai descendo aqui nessa árvore, né? Até chegar o momento onde você vai fazer a inserção. Aí, a volta da recursão, que é quando você vai fazendo esses ajustes dos fatores de balanceamento, tá? Então, a gente vai ver depois, né, no algoritmo de inserção, vai ficar mais claro isso para vocês. Mas repara que quando você vai descendo aqui de um nível para outro, na volta, você vai atualizando esses fatores e quando numa dessas voltas o que era 1 virou 2 ou o que era menos 1 virou menos 2, é o lugar exatamente onde você vai aplicar a rotação, tá? Quer dizer, naquele nó você faz a rotação e aí a árvore ela se torna balanceada, tá? Então vamos ver aí, ó, como que funcionam essas rotações, né? Então a gente tem dois casos principais. O primeiro caso é quando você tem sinais iguais entre o nó raiz e o nó da esquerda ou o nó da direita relacionado ali com o que está desbalanceado, tá? Então, por exemplo, se você tem essa árvore que está aqui, ó, e você vai inserir o elemento 3 exatamente aqui nessa posição, né? Porque você vai descendo na árvore até encontrar o lugar que você deve inserir o 3, tá? O que vai acontecer? Né? O 3 vai ser inserido, o fator de balanceamento dele, como é folha, é 0. Do elemento 2, o que era... aqui está errado, né? Esquerdo menos direito, então isso daqui é menos, né? Então aqui é menos 1. Aqui também vai ser menos 1. E aqui também vai se tornar menos 2, tá? Então tá errado isso daí, que é HE menos HD, tá? Então o que acontece aqui, né? Se você tem raiz menos 2, esse cara que está aqui, e
o filho, né, que está relacionado com este desbalanceamento, que é o filho da esquerda, ele também tem sinal negativo. Então, quando os sinais são iguais, quer dizer que tanto a raiz como o seu filho, eles vão pender para o mesmo lado. Nesse caso aqui, né, ó, tanto a raiz está pendendo aqui para a esquerda, como o filho da esquerda também está pendendo para a esquerda, tá? Então, quando acontece isso, né, quer dizer que você está no caso 1 e é necessário fazer um balanceamento simples, que a gente vai ver aí como é que funciona, tá? Então, ó, olha só o que vai acontecer, né? Imagina que eu tenho esta árvore, a gente inseriu 3, o fator do 2 de 0 passou a -1, o fator do 4 passou de 0 para 1, tá? E o... Peraí, aqui... Fiz errado aqui, né, gente? Aqui tava certo, né? Aqui, ó, na verdade aqui é assim, né? Esse está errado, é -1. Esse está certo e esse está certo, tá? Porque você tem lá a altura do lado esquerdo é 2 e a altura do lado direito é 1. Então, 2 menos 1 vai te dar 1. Então, aqui está correto e aqui está correto, tá? O que não está correto é esse cara aqui, né? Que é -1, tá legal? Então, é isso daqui, né? Essa daqui é a figura, né? Então, olha aqui, né? O que vai acontecer? Qual que é o nó que está desbalanceado? É o 8. Então, o 8 está com um fator de balanceamento 2. Então, é nesse cara que a gente vai ter que fazer a alteração. Então, como é positivo o sinal, a gente sabe que essa árvore ela está desbalanceada para a esquerda. Então, a gente vai lá e olha o filho da esquerda. Esse filho da esquerda, ele tem o mesmo sinal do pai? Tem, né? Então, aqui é mais e aqui é mais também. Então, quando os sinais são iguais, a gente vai fazer uma rotação simples. O que é essa rotação simples? É como está na setinha aí, né? É como se você pegasse essa árvore e virasse ela um pouquinho para a direita, tá? Esse virar para a direita significa que a gente vai fazer o quê? A gente vai descer esses caras aqui para baixo e vai subir esses caras aqui para cima. Tá? Então imagina que eu tenho 2 bloquinhos, o bloquinho de baixo sobe e o bloquinho de cima desce. Então o que vai acontecer? Né? Ó, então eu vou, como vai subir, né, esse bloquinho de baixo, vamos copiar ele para cima. Né? Ó, então vai ficar 4, 2, 3 e 6. Né? Agora, reparem que eu tenho que descer esse 8, né? Esse bloquinho de cima. Então, 8 com 10, eles têm que descer, tá? Então, descer, o que eu digo descer e ocupar como um filho ali do que virou nova raiz, né? Então, como esse bloquinho aqui, ele subiu e esse desceu, então quem que vai virar a nova raiz? É o próprio 4, tá? Então, o 4 que está aqui, ó, é a tua raiz agora, sua nova raiz, tá? E esse 8 com 10, eles vão ter que virar filho desse 4, tá? Só que onde que a gente vai colocar, né, como filho o filho da esquerda ou da direita do 4, tá? O 8 e o 10. Então a gente vai fazer uma troca aí, né? Então esse 6, ele vai dar lugar para esse bloquinho.
Então aqui agora o 8 e o 10, eles descem, tá? Então eles desceram. O 6, ele perdeu o lugar ali como filho direito do 4. Só que agora, reparem que o 8, ele liberou um filho, né? Então o 8 aqui, ele tinha o filho esquerdo, que era o próprio 4. Então esse ponteiro aí, ele foi liberado. Então agora, esse ponteiro, né, que foi liberado, é o que vai receber esse 6 que deu lugar ali para o 8. Tá? Então esse daí vai ser o resultado. Ó. Então reparem que a gente pegou, né, esse bloco aqui e subiu ele de fato, tá? Então eles subiram e o 4 virou a nova raiz. E esse bloco aqui, né, de cima desceu. Então 8 com 10 desceu e entrou ali como filho da direita do 4. E o filho da direita do 4, que era o 6 perdeu o lugar e foi ocupar ali como filho esquerdo do 8, tá? Então, ó, é o que aconteceu aqui, né? Ó, então a gente subiu o 4, 2 e 3, tá? Então esses caras aqui subiram. E o 8 com 10 desceu, né? E o 8 e o 10, né, que desceram, né? Então a gente tinha o 8 e o 10. Esse cara aqui, ele era como era o 4 subiu, ele vai ficar vazio, esse ponteiro fica vazio. E quem que vai receber? Vai receber o 6, que antes, né, estava ligado ao 4, e esse ponteiro aqui do 4 agora está aqui, né? Então aí agora a gente tem que colocar esse 6 em outro lugar, tá? E aí aqui, pessoal, acaba sendo um resultado da tua árvore balanceada. Então reparem que o 4 é a nova raiz, o fator de balanceamento do 4, que era 1, agora se torna 0. O fator de balanceamento do 2 não muda, do 3 também não muda, do 6 não muda, do 10 também não muda. E do 8, que estava desbalanceado, que estava 2, virou 0. Tá? Então esses fatores de balanceamento a gente vai também ter que mexer lá na inserção. Tá? Então, esse daqui a gente chama de rotação simples DD, tá? Que é direita a direita. Então, é simplesmente uma rotação para a direita, tá? Então, a gente chama, tá, de DD mesmo, né? Porque existe o DE, ED, que a gente vai ver daqui a pouco, mas então são rotações simples e rotações duplas, né? E isso também, pessoal, acontece para o lado oposto também, né? Então, se você estiver desbalanceado para a direita, você vai fazer uma rotação EE, então, que é uma rotação para a esquerda, tá? Pô, a gente pode até ver um caso aqui, né? Ó, então, vamos desenhar aqui uma árvore, ó. Então, supondo que eu vou inserir aqui o elemento 20, tá? O que vai acontecer? Os fatores de balanceamento, né? Então, antes da gente fazer a inserção, aqui era 0, aqui era 0, aqui era 0, era 0 e aqui era menos 1, tá? Com a inserção do 20, o que vai acontecer? Então, 20 ele tem fator 0, o 15 passa a ser menos 1, tá? O 10 passa a ser menos 1 também. E o 5 passa a ser menos 2. Então é exatamente aqui nessa posição que a gente vai
fazer uma rotação. Tá? E qual rotação que é essa? Como são sinais iguais, ó, sinais iguais, significa que é uma rotação simples. Rotação simples agora é do tipo E, tá? Porque é rotação para a esquerda, porque ela está desbalanceada, está pendendo para a direita, tá? Então vamos fazer a rotação EE. Então, o que vai acontecer aí, né? A gente vai subir esta árvore aqui e vai descer essa árvore que está aqui. Tá? Então isso aqui desce e isso daqui sobe. Então, ó, vamos lá. Vamos subir aí ó, de baixo, né? A gente vai ficar 10, 15, 20, tá? Aqui, ó, eu teria que colocar o 7, tá? Mas esse 7, ele não vai mais ficar aí, porque agora, como a gente está descendo o 5 e o 5 né, vai virar filho esquerdo do 10. Então esse 7 vai ter que ficar em outro lugar, tá? Então, o 5 e o 1 vão descer agora, né? Ó, 5 e o 1. E esse ponteiro aqui, ó, que foi liberado, né, quando o 5 desceu, ele vai receber esse 7, tá? Então aqui fica o 7. Então essa é a árvore resultante e vamos ver aí os fatores de balanceamento. Ó, o 20 não mudou, o 7 não mudou, o 1 também não mudou, o 15 não mudou, menos 1, o 5 de menos 2 ele passa para 0 e o 10 de menos 1 ele passa para 0 também. Tá? Beleza, gente? Então, repara que o que a gente fez é basicamente igual à rotação DD. Tá? Então, essa daqui é a rotação DD, é a rotação simples para a direita, e essa daqui é a rotação simples para a esquerda. Muito bem. Segundo caso. Segundo caso, pessoal, é quando os sinais são opostos. Então, enquanto que a raiz está pendendo para um lado, o seu filho, né, para o qual ela está pendendo, esse filho está pendendo para o outro lado. Então, com isso, a árvore ela se torna desbalanceada, só que a raiz ela pende para um lado e o filho pende para o outro lado. É o caso que eu tenho aqui, ó. Então eu vou inserir o 5, por exemplo, né? O 5 vai ocupar essa posição. O que vai acontecer, né? Então esse cara aqui vai virar 1, esse cara aqui vai virar menos 1, e esse cara aqui de cima vai virar 2. Então, como eu tenho sinal negativo e sinal positivo, cai nesse segundo caso, tá? Então, ó, sinal negativo e sinal positivo, tá? Reparem que essa subárvore aqui, né? Essa subárvore, ela está pendendo para a direita. E a árvore como um todo, né? Ela está pendendo para a esquerda, tá? Então, quando acontece isso, né, a gente vai ter que fazer duas rotações, que é a chamada rotação dupla. Vamos ver então como que funciona isso, né?
Então, o que a gente vai fazer inicialmente, gente? A gente vai primeiro aplicar uma rotação simples no filho que está pendendo para o outro lado. Então, nesse caso aqui, né, ó, então eu tenho menos 1 e aqui mais 2. Então, nesse filho, a gente vai fazer uma rotação simples para a esquerda. Então, a gente vai, só nessa subárvore, fazer isso daqui, né? Então, a gente vai subir esse negócio e vai descer esse negócio, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que fica isso daí, né? Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, você vai subir o 6, o 4 e o 2 vão descer, tá? E o 5, ele ocupa o lugar aqui do filho direito do 4. E o restante a gente não muda, tá? O restante fica ali igual. Então isso daqui é a primeira parte da rotação, que é primeiro aplicar uma rotação à esquerda no 4, tá? Então fazer essa rotação no 4 virou essa árvore aí mais esquisita ainda, tá? Mas como segunda estratégia, como segundo passo, é agora aplicar a rotação à direita no 8, lá na raiz. Tá? Então, primeiro a gente rotaciona o filho da esquerda para a esquerda e depois a gente rotaciona a raiz para a direita. Então, fazendo agora essa segunda rotação, você vai subir o 6, que vai puxar o 4, o 2 e o 5, e o 8 e o 10 vão descer. Tá? Então essa daqui vai ser a árvore resultante aí desse processo. Então reparem que a gente teve duas rotações. Primeiro aqui foi aplicada uma rotação esquerda no filho e depois uma rotação à direita na raiz. Então a gente diz que essa daqui é uma rotação ED, tá? Rotação ED, porque primeiro aplica à esquerda e depois aplica à direita, tá bom? Então, primeiro aqui a gente aplicou no 4 e depois a gente vai aplicar no 8. E aí a árvore ela se torna balanceada. E quais os fatores de balanceamento que foram alterados, né? Então, os que foram alterados, reparem, os que não foram alterados, né? É o caso aqui do 2, do 5 também não foi, do 10 não foi. O 4 ele precisou ser alterado, tá? Então esse cara aqui precisou ser alterado. O 8 precisou ser alterado e do 6 precisou ser alterado. Então são os três fatores de balanceamento que são necessários a gente alterar, que eu vou explicar depois também como que a gente faz isso, tá? Então, essa daqui, né, a gente chama de rotação dupla esquerda-direita, que é o ED, tá? E também tem o DE, tá? O DE é o contrário. Então vamos ver aí como é que funciona o DE. Deixa eu fazer também mais um exemplo, ó. Então eu tenho uma árvore assim. Então supondo que a gente queira inserir o 8 aqui, ó. Então o que vai acontecer, né? Então antes da inserção, a gente tinha esses fatores de balanceamento. Tinha 0, aqui 0, aqui 0, aqui é menos 1 e aqui 0. Com a inserção do 8, o
que tem fator 0, o 7 passa a ter fator menos 1, o 15 não muda, o 10 passa a ter fator 1, tá? E o 5 passa a ter fator menos 2. Tudo bem? Então, o que aconteceu, né? Eu tenho sinais opostos. Com esses sinais opostos, a gente vai aplicar a rotação dupla. Rotação dupla. Qual agora, né? Primeiro a gente vai rotacionar o 10 para a direita e depois o 5 para a esquerda. Então aqui ficaria primeiro isso daqui, rotação para a direita, e depois isso daqui, rotação para a esquerda. Tá? Então por isso que a gente vai chamar então, né, essa rotação de rotação DE. Tá? Então vamos ver aí como que ficaria essa rotação DE. Primeiro é rotacionado o 10 para a direita, então vamos lá. Você vai ter o 5 não muda, o 1 não muda. Aqui, né, você vai rotacionar o 10 para a direita. Então, o 10 com 15 vão descer e o 7 com 8 vão subir. Então, aqui você vai ter o 7. O 10 e o 15 vão descer, então eles vão ocupar o lugar do 8, né? Então, aqui você vai ficar com o 10 aqui e o 15 aqui. O 8, ele vai ficar como filho da esquerda do 10 que foi liberado. Então, aquele ponteiro que foi liberado acaba recebendo o nó que perdeu o pai, né? Então, aqui fica o 8. Então, esse daqui primeiro é a rotação D, né, no 10. E aí, agora, vamos aplicar a rotação E no 5. Então, vamos subir o 7. Vamos descer o 5 com o 1. O 7 vai puxar o 10 com o 8 com o 15. Vamos ver os fatores agora de balanceamento. Então, ó, o 1 não mexeu, o 8 também não mexeu, o 15 também não mexeu. Agora são os três que precisam ser alterados, né? O que era 10, lá no 10, né, que era 1, passou a ser 0. O 5, né, que era menos 2, passou a ser 1. E o 7, né, que era menos 1, passou a ser 0. Tá? São os três, mais três regrinhas aí, que também eu vou explicar depois para vocês, tá? Na implementação. Então, é isso daí, tá? Então, isso daí vai ser a rotação DE, tá legal? Bom, então todo o rebalanceamento, né, de uma determinada subárvore é diferente da remoção, que eu vou explicar depois. Quando você aplica uma rotação, pode ser simples ou dupla, você não precisa mais olhar os níveis acima, tá? A árvore ela fica balanceada como um todo. Já na remoção, não, tá? Na remoção, se você faz uma rotação ali numa determinada subárvore, você pode ser que tenha que fazer rotações adicionais nos seus ancestrais. Já na inserção, não, né? Se você aplica uma determinada rotação, um balanceamento numa subárvore, os que estão acima, né, se tivesse mais coisas acima aqui, por exemplo, né, ó, tivesse coisas aqui para cima, você não precisaria se preocupar que não iria afetar. Tá legal? Vamos fazer um exercício? Ó. Então, também vou
vou pedir para vocês pararem para tentar fazer a inserção desses elementos aí numa árvore AVL e fazer o balanceamento se necessário, tá? Então pausem o vídeo e tentem fazer isso daí, tá? Então vamos lá, né? Ó, vamos fazer a inserção 10, 3. Agora olha só, 2. Então quando a gente insere o 2, você já vai ter um desbalanceamento, né? Porque o 2 tem fator 0, o 3 tem fator 1 e o 10 vai virar que era 1, passou a ter fator 2. Então, sinais iguais, rotação simples, para onde, né? Para a direita, que é para o lugar oposto para onde está pendendo. Então, rotação D. Então, você vai subir, né? O 3, o 10 vai descer e o 3 puxa o 2 para cima. E aí aqui os fatores de balanceamento passam a ser 0, 0 e 0. Continuando, né? Ó, então, inserção agora do 5. Então, o 5 ele vai vir aqui, né? O fator de balanceamento do 10 passa a ser 1. E o fator do 3 passa a ser menos 1. Tá? Agora, a inserção do 7. Então, o 7 vai ser inserido aqui, né? O que vai acontecer aí, né? Então, o 5, que era 0, passou a ser menos 1. O 10, que era 1, passou a ser 2. Tá? Então, aí a gente já para, né? Já para aí e vai ter que fazer um balanceamento. Olha só, eu tenho aqui, né, o fator de balanceamento 2, que é positivo, e aqui o menos 1, que é negativo. Então, a gente precisa aplicar uma rotação dupla. A rotação dupla é daqui para cá e depois daqui para cá, que é uma rotação à esquerda e depois uma rotação à direita, tá? Então, rotação e D. Tá legal? Então, ó, isso aqui vai ficar, então, ó, vou fazer o parcial aqui, tá? Ó, então vai ficar o 3, o 2, o 10, o 7 e o 5. Tá? Então eu subi o 7, desci o 5. E agora a gente faz a da direita, tá? Então que é subir o 10, descer o 3 com o 2. O 7, ele perdeu o lugar, então agora ele fica aqui, né? O 7, e ele puxa o 5 junto. Fiz coisa errada aqui, né? Coisa errada. Aqui eu fiz total, né? Tá errado isso aqui, pessoal. Pera aí. Vamos refazer isso aqui, ó. Então, ó, vamos lá, vou voltar aqui, ó. Então vai ficar 3, o 2, o 10, o 7 e o 5, tá? E agora no 10 a gente vai aplicar a rotação D.
Então vai ficar o 3, o 2 não muda. Aqui eu vou ter 7, 10 e aqui o 5. Tá? Então é isso daí. Então repare que o 5, né, que era menos 1, passou a ser 0. O 10, que era 2, passou a ser 0. E o 7, que era 0, continuou sendo 0. Tá? O 3, olha só que ele também não muda, ó, menos 1 e aqui 0. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês que o que está para cima não se afeta. Né? Então, do 7 para cima, permaneceu do jeito que estava. E a gente... porque toda a rotação acaba diminuindo, né, a altura total daquela subárvore. Tá? Então, por isso que isso não afeta nos níveis acima. Tá bom? Vamos continuar aqui então, agora fazendo a inserção do 6. Então a inserção do 6 vai vir aqui, né? Ó, 6. O que vai acontecer? Esse cara aqui passa a ser menos 1. Esse cara aqui passa a ser 1. O 10 não muda. E no 3, eu tenho 1 menos 3. Então aqui acabou ficando menos 2. Tá? Então, eu tenho aqui menos 2 com mais 1. Precisa fazer uma rotação dupla de novo, tá? Rotação dupla como? Primeiro aqui para a direita e depois aqui para a esquerda. Então vamos lá, vamos fazer isso daí, ó. Parcial primeiro, né? Ó. Então 3, 2, o 5, 7 e 10, né? O 6, ele veio para cá, né? Como o ponteiro ali que liberou. Então essa foi a primeira parte. Agora, então isso daqui foi a rotação D primeiro. Agora a gente vai fazer a rotação E. Então a rotação E, no 3, né? Você vai subir o 5, puxando o 7, o 6 e o 10. E o 3 e o 2 vão descer. Tá bom? Ajustes nos fatores, ó, o 6 não mudou, o 10 não mudou, o 2 não mudou. O 3 de menos 2 passou a 1. E o 7 de 1 passou a 0. E o 5 de menos 1 passou a 0 também. Tá? Então, esse aí é o resultado da inserção aí até o 6. Tá? Essa é a árvore final aqui. Ó. Mais um exercício. Ó. Esse daí eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Então, inserir os elementos 1, 2, 3 até o 10. Ver quanto que fica aí a árvore resultante. Então, e fazer, né, o balanceamento quando necessário, tá? Então eu vou deixar aí para vocês fazerem como exercício. Reparem que os percursos em ordem, tanto da árvore original como da balanceada, vão permanecer iguais, tá? Isso é uma característica das árvores binárias de busca, que não importa o formato dessa árvore, né? Sempre quando você mandar imprimir, sempre ele vai imprimir ali de uma maneira ordenada, tá? Por isso que chama percurso em ordem. Então, após o balanceamento, a árvore continua sendo binária de busca. Ela nunca vai deixar de ser binária de busca. Então, por conta disso, o percurso em ordem vai ficar igual tanto para uma árvore que está balanceada, como para uma outra árvore que ela não está balanceada, tá? E eu vou deixar como exercício você testar isso, tá? Então pega uma árvore
que esteja balanceada e uma árvore que não esteja balanceada com os mesmos elementos, né? E rode o percurso em ordem para ver se ele vai dar aí o mesmo resultado. Então, pessoal, aí a gente tem, né, um novo algoritmo de inserção. A cada inserção, a gente vai verificar o balanceamento desta árvore. Se necessário, a gente vai fazer as rotações de acordo com o caso, né, que tem a ver com os sinais. E a gente vai armazenar uma variável, né, de balanceamento em cada nó para indicar exatamente esse fator aqui de balanceamento, tá? Então, é exatamente, ó, a estrutura do nó é essa. E aí a gente vai adicionar mais um campo aqui que é o FB, que é o fator de balanceamento, tá? E as demais informações são iguais ali de uma árvore binária de busca, conforme a gente já viu. Então a gente vai começar, pessoal, a implementação primeiro vendo as rotações em separado, tá? Então a rotação EE, que é a rotação simples, ela consiste em você ter um cenário onde você vai fazer uma rotação à esquerda. Então rotação à esquerda quer dizer que ela está desbalanceada para a direita. Então consiste exatamente em você fazer esse processo aqui, né? Ó, mandar para a direita, tá? Você pode ter mais elementos aqui, né? Ó, então se eu quiser fazer isso aqui, né? Então a inserção desse cara o que vai acontecer, né? Esse aqui vai ficar menos 1, esse aqui menos 1, esse era 0, esse era 0, e esse que era menos 1 passou a ser menos 2, tá? Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente vai descer esse cara aqui e vai subir esse cara aqui para cima, tá? Então vamos ver aqui como é que ficaria a implementação, né? Ó. Então, deixa eu desenhar de novo aqui, ó. O DESB, que é o desbalanceamento, é exatamente a raiz que está desbalanceada, tá? E olha só o que eu vou fazer, ó. O AUX recebe o DESB.dir, então aqui eu vou pegar um auxiliar, que vai pegar ali o filho, né, que tá envolvido no desbalanceamento. Então eu vou fazer o DESB.dir, que é esse ponteiro, vai receber quem, né? Então eu vou colocar de novo ó, o DESB, tá? DESB. Deixa eu colocar valores, né, para ficar mais fácil, tá? Então 5, 1, 8, 7, 10 e 11. Então meu DESB, que é o 5. Então DESB.dir, que é esse ponteiro aqui, ó, recebe quem? O AUX de esquerdo. Então o AUX de esquerdo é o 7. Então meu 7 veio para cá. Tá? E o AUX de esquerdo recebe o DESB. Então o AUX de esquerdo, né? Então o AUX é o 8. Então o 8 está aqui, ó, que é o AUX. Tá? De esquerdo, quer dizer, esse ponteiro aqui vai receber o DESB. Tá? E é só, né? E aí, ó, repare que o resto fica tudo igual, né? Ó, então, o 10 aqui não mexeu, o 11 não mexeu e o 1 também não mexeu, tá? Somente a gente alterou esse ponteiro e esse ponteiro aqui, ó. Então, essa daí é a rotação à esquerda, tá? Então, a gente fez esse negócio aqui, ó. Rotacionou para a esquerda.
E a nova raiz a gente vai retornar, ó. Então tem um return aqui, né, ó, do aux. Então esse aux é a nova raiz, que é o que a gente vai retornar para fora ali da função. Tá legal? Agora a rotação dd, que é o contrário, que é a rotação para a direita. Então, a rotação para a direita consiste, né, no caso, onde a tua árvore ela está desbalanceada para a esquerda. Por exemplo, aqui. Então, eu tenho fator 0, fator 1, fator 0, fator 1, fator 0 e fator 2. Tá legal? Vamos colocar elementos. Então, quem está desbalanceado é o 10. Então, exatamente o meu DESB, tá? Então, o meu DESB ele está exatamente aqui apontando para um nó que está desbalanceado, tá? Então, a partir dele, né, eu uso um auxiliar para pegar o filho da direita, quer dizer, o filho da esquerda, que é o 5, né? Então, aqui, ó, agora eu tenho meu aux, tá? E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o DESB da esquerda, vamos lá, o DESB, da esquerda, que é esse ponteiro, vai receber quem? O AUX da direita. O AUX da direita é o 6, tá? E o AUX da direita, que é o ponteiro da direita do 5, né? Vai receber o DESB. Então, ele vai vir aqui, ó, o 5. Tá? Então, esse aqui é o meu AUX. Tá? Então, esses dois ponteiros é o que foram alterados. E o resto, pessoal, não muda. É só copiar. Então, o 11, né, como filho da direita do 10, permanece como mesmo lugar. Os filhos da esquerda do 5 não mudam. Então, aqui, ó, 3 e 1. Tá? E o restante foi o que a gente alterou. Tá? Então, aí é o resultado. Tá? E a nova raiz é o AUX, que é o que a gente vai retornar aqui embaixo. Ó. Tudo bem? Tá, então essa aí foi as duas rotações, né? A simples, né? A direita, direita e esquerda, esquerda. Tá? Uma única rotação, ou para a direita ou para a esquerda. Agora, a rotação ED. A rotação ED, pessoal, são duas rotações, que na verdade, uma simples à esquerda, depois uma simples à direita. Então, ó, olha só, é bem mais fácil, tá, se você for ver, porque é só você aplicar as duas rotações que a gente já tem implementado, tá? Então, ó, vamos fazer aqui um exemplo, né? Então, imagina que eu tenho isso daqui, né? Ó. Tá? Então, vamos colocar os valores.
fatores de balanceamento agora. E o que acontece? Sinais opostos. Então, é rotação dupla. Para onde, né? Então, primeiro é o filho, que é rotacionado para o lado que está pendendo a raiz. Então, é para a esquerda. Então, você vai rotacionar essa raiz aqui primeiro para a esquerda. E depois rotacionar esse cara aqui para a direita. E quem que é o DESB? O DESB está no 10, tá? Então, o DESB está aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer, né? Simplesmente, pessoal, aplicar uma rotação EE no DESB ponto esquerdo e depois fazer uma rotação DD no próprio DESB. Tá legal? Então, aqui, ó rotação EE no DESB ponto esquerdo, tá? Lembrar de receber a nova raiz, tá legal? E depois aplicar uma rotação DD no próprio DESB, que é a raiz. Então, rotação EE no DESB esquerdo, né? O DESB esquerdo é esse nó que está aqui, ó. Então, rotação EE vai fazer com que isso aqui fique 10, 7, 5, 3, e o 6 aqui, e o 15 aqui, tá? Então, isso aqui é a rotação, que é o que a gente aplicou nessa primeira linha, então o DESB ponto esquerdo recebe essa nova raiz, tá? Ó, então, o DESB ponto esquerdo, que é esse ponteiro aqui, ó, recebe a nova raiz, que agora é o 7. E por fim, aplicar uma rotação DD no DESB, tá? Rotação DD no DESB é a gente vir aqui e rotacionar agora esse negócio para a direita. Então vai fazer com que eu tenha 7, 10, 15, 5, 3 e 6, tá? Então, essa daqui é a rotação ED, esquerdo e depois direito. E a rotação DE é exatamente o contrário. Você pega essa implementação que está aqui, ó, você vai fazer DESB ponto direito, recebe a rotação DD de DESB direito, depois dá um return no rotação EE, tá? É só fazer inversamente aí isso daí que você vai ter sucesso, tá legal? Então, essa daí foi as implementações, né? Aí, pessoal, eu vou parar aqui para a gente implementar no próximo vídeo, tá? A inserção, tá? Usando aí essas rotações, tá legal? Então, a gente já volta aí. Valeu!